Hoje é um dia especial, estamos completando 15 anos no ar, programa número 766. Vamos contar um pouco da história do Justiça para Todos. O primeiro programa foi ao ar no dia da inauguração da TV Justiça, em 11 de agosto de 2002, criado para dar mais transparência e publicidade às atividades da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Conteúdo de qualidade para os magistrados e também para a população, que fica por dentro dos principais assuntos em pauta no Judiciário Federal do país. Acompanhe, você vai ver os temas que foram destaque e os eventos da JUF que viraram notícia. O Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a semana da Justiça Federal. 71 juízes federais empossados em 1967 foram homenageados pelo Conselho da Justiça Federal no último dia 7, pelos 50 anos de serviços prestados à sociedade. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, participou da cerimônia. O Justiça para Todos de hoje é especial. Estamos comemorando 15 anos no ar. Durante todo esse período, os principais temas de interesse da magistratura federal e também da sociedade foram mostrados aqui. Na edição de hoje, você vai ver como tudo começou. Quem conta pra gente é a repórter Daiane Garcês. O programa desta semana convida você a fazer uma viagem no túnel do tempo. 2002. Esse ano foi um marco na história da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Foi quando entrou no ar pela primeira vez o programa Justiça para Todos. Olá! A informatização do processo judicial e a criação dos juizados especiais federais são os temas do Justiça para Todos, o primeiro programa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a TV Justiça. Para contar a história da revista eletrônica da AJUF, é preciso falar do início da TV Justiça. 15 de maio de 2002, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, iniciou uma viagem à Europa. O vice-presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado também viajaram. Coube ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, assumir o cargo interinamente. 2 dias depois, ele sancionou a Lei 10.461, que criou o canal do Judiciário. O magistrado, ao assinar a norma, reforçou que a emissora deveria mostrar à sociedade o dia a dia da justiça. É a TV do Judiciário, mas sim a TV da Justiça, nome fantasia. A abrangência, portanto, dos trabalhos que nós teremos a veicular e que veicular mediante a nossa TV. Lei em vigor. Hora de realizar os últimos preparativos. Empenho e dedicação foram fundamentais. 3 meses depois, a inauguração tão esperada. – 11 de agosto de 2002, a TV Justiça entrou no ar. A implantação da TV Justiça, ela foi um grande passo na direção de dar ao Poder Judiciário uma transparência que os outros poderes já vinham começando a ter após a redemocratização do país e o Judiciário ainda não. As pessoas começaram a entender como funcionava a Justiça, entender como eram as sessões de julgamento e tinham onde procurar explicações a respeito do funcionamento da Justiça com uma linguagem mais acessível a elas. A TV Justiça, ela presta um serviço inestimável, principalmente no que se refere à transparência dos julgamentos do Judiciário. É um marco na televisão brasileira. E olha quem estava lá na programação para as pessoas assistirem. O programa Justiça para Todos. Exatamente com o objetivo de traduzir a justiça para o cidadão. Isso mesmo, estrearam juntos. A AJUF foi a primeira entidade de classe da magistratura que compreendeu, entendeu a TV Justiça como um grande canal de comunicação com a sociedade. A ideia foi na gestão do hoje desembargador federal Paulo Sérgio Domingues, como presidente da AJUF. E como foi essa decisão de ter um produto na TV?
A justiça também sempre foi muito incompreendida, se tinha uma ideia falsa, né, de juízes encastelados, que não trabalhavam e que sempre estavam contra os cidadãos, né? E nós identificamos ali uma oportunidade de mostrar para a sociedade que não era nada disso, que a justiça trabalhava muito, que a justiça ela era, sim, em boa parte eficiente, e que aqueles problemas que a justiça tinha, especialmente de lentidão, nós também éramos os primeiros a estarmos descontentes e a termos vontade de modificar essa situação. Então a gente decidiu aderir ao projeto desde o primeiro instante. O início não foi nada fácil. Colocar em prática, tirar do papel a proposta de um programa semanal, só quem acompanhou de perto para contar o real sentimento de ver o resultado no ar. A emoção foi bastante grande, porque era uma coisa que nós não tínhamos ainda ideia no que aquilo tudo ia dar. A gente se sentia explorando um mundo bastante novo. E isso foi muito interessante para nós, foi um momento muito rico que a gente viveu naquele momento. De lá para cá, só sucesso. Agrada quem é do judiciário? Sim. E quem não é, também. O programa Justiça para Todos ele tem uma importância muito grande, não só para os juízes federais, como para toda a sociedade, porque normalmente traz programas com uma linguagem simples, uma linguagem comum, de fácil entendimento, para que a sociedade conheça um pouco, não só da situação interna do Poder Judiciário, mas também os problemas que chegam ao Poder Judiciário. É importante porque divulga o trabalho da Associação dos Juízes Federais, da JUF, o único programa de associação de classe que permanece desde o início da TV Justiça. A ideia deu certo. 15 anos depois já são mais de 700 edições. Esse que você acompanha agora é o programa número 766. Muitos são os serviços prestados por este programa à comunidade jurídica, principalmente mostrando o trabalho da Justiça Federal, o trabalho dos juízes federais em prol da sociedade brasileira. No próximo bloco, você vai ver os temas que foram destaque no Justiça para Todos. Voltamos em instantes. Vamos relembrar agora as principais bandeiras defendidas pela Associação dos Juízes Federais do Brasil nos últimos 15 anos. Destaque para a atuação da entidade junto ao Congresso Nacional. A JUF não poupou esforços na luta pelo fortalecimento e a ampliação do judiciário e esteve presente também nos principais debates que colocavam em risco os interesses dos cidadãos. 15 anos no ar. Muitas questões entraram na pauta da revista eletrônica. Tivemos muitos programas sobre a reforma do Poder Judiciário e sobre a reforma da Previdência que estava acontecendo naquela época. Foram diversos, né? Acho que aqueles que mais me empolgavam na época eram aqueles que nós falávamos sobre a informatização do processo judicial, sobre a ideia do processo eletrônico e o nosso sonho de termos um dia uma justiça sem papel, que a gente vê começar a se concretizar agora. Os juizados especiais federais também foram destaque no Justiça para Todos, que mostrou a função e a importância deles na ampliação do acesso do cidadão ao judiciário. É um serviço fantástico que levou a Justiça Federal aos mais carentes e, levando a Justiça Federal aos mais carentes, levou também a concessão de benefícios previdenciários àqueles que já não tinham nenhuma esperança de consegui-los. O Justiça para Todos falou também com detalhes da criação de novos tribunais regionais federais, instância importantíssima da Justiça Federal,
que cuida não só de recursos, mas também analisa mandados de segurança, habeas datas e habeas corpus. A JUF trabalha em prol de uma justiça mais informatizada e também mais rápida. O trabalho não é de hoje, é incessante e as pessoas têm visto isso. Eu fico muito feliz realmente de poder dar esse depoimento como ex-presidente da JUF no biênio 2010-2012. Eu me lembro no tempo da nossa gestão na JUF, da aprovação das 225 cargos dos juízes das turmas recursais. Essa medida, sem dúvida nenhuma, acabou levando, né, uma justiça mais rápida para aquelas pessoas que mais precisam de um benefício, de um auxílio-doença, de uma aposentadoria que foi negada no âmbito do INSS. O Justiça para Todos mostrou a preocupação da JUF em dialogar com outros poderes, entre eles o Legislativo. Foi aprovada a lei que criou as 230 varas federais, o maior projeto de ampliação da Justiça Federal, porque nesse projeto foram criadas 8.500 cargos, que permitiram inclusive a estruturação das turmas recursais dos juizados, foi feita a recomposição dos salários, foi criado o Serviço de Atendimento Jurídico, a Associação dos Juízes Federais passou a ter assento no Conselho da Justiça Federal. Na minha gestão foi discutido o novo Código de Processo Civil. A JUF, por comissões, participou ativamente dessas discussões no Congresso. Foco também nos magistrados. Desde que foi criada, a revista eletrônica tem mostrado as atividades da entidade voltadas à valorização dos juízes e desembargadores. E o resultado é a melhoria dos serviços prestados ao cidadão. Foram tantas essas vitórias que a gente teve que é difícil enumerar, mas eu acho que a mais importante para a carreira como um todo, foi a fixação dos subsídios. Permite que a JUF ela dialogue de maneira mais fácil, de maneira mais direta, de maneira mais presente, mostrando o trabalho também da associação na defesa dos interesses legítimos institucionais dos juízes federais. Toda semana um questionamento, uma reflexão, uma espécie de prestação de contas de quem trabalha em prol da sociedade. A nossa gestão defendeu, por exemplo, penas mais duras, né, para crimes de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção, como quando nós fomos contra, por exemplo, que fosse legalizado o dinheiro remetido para o exterior de modo ilícito. O Justiça para Todos fez reportagens memoráveis naquele tempo. É quase que uma prestação de contas semanal que se faz ao conjunto dos associados e à própria sociedade, e isso implica em que torna a JUF e a diretoria mais transparente e acarreta mais responsabilidade e mais reconhecimento para a própria diretoria da JUF. E quando a gente fala de prestação de contas, é prestação de contas mesmo. Ao contrário do que dizem, o funcionamento da Justiça Federal não tem desperdícios, nem irregularidades. Por meio do Justiça para Todos foi possível dizer e provar que o dinheiro público é administrado com responsabilidade. Eu me lembro que muitas vezes é criticada, por exemplo, o custo do Poder Judiciário. Tá? Nós, através do Justiça em Números do CNJ, na nossa gestão, fizemos um estudo levando a sociedade à prova que a Justiça Federal se paga com a arrecadação, por exemplo, nas varas de execução fiscal, ele é um poder superavitário, para não contar o dinheiro que é recuperado da corrupção, como está acontecendo agora na Operação Lava Jato. E dar conhecimento da atividade da Justiça Federal. É um tanto quanto desconhecido pela sociedade e levar em consideração que toda essa política habitacional, previdenciária, as grandes questões relacionadas à criminalidade, à corrupção sistêmica, crime organizado, lavagem de dinheiro, são matérias criminais que frequentam no âmbito da Justiça Federal, quando é o exemplo mais recente da questão afeta a Lava Jato.
O programa, mostrando o que é o resultado do trabalho dos juízes federais, dos magistrados federais, leva ao conhecimento da população. Então isso, além de dar mais transparência, é uma forma de comunicação e uma forma de conhecimento, conscientização, educação das pessoas a respeito de decisões importantes para a vida delas. Não tem como ser diferente. A revista eletrônica, que nasceu como parceira da TV Justiça, hoje dá passos cada vez mais largos e firmes. Eu acho que hoje ele se encontra como um veículo bastante maduro de mostrar aquilo que a Justiça Federal e o Judiciário em geral eles realizam no país. Pessoas que se dedicam e que querem prestar um serviço de qualidade para o cidadão. Oportunizar a população saber sobre como trabalha um juiz federal e também sobre as atividades que a Justiça Federal desenvolve pelo país afora. Esse trabalho agora, ele é de conhecimento público, graças ao programa Justiça para Todos. Depois do intervalo, veja os temas que fizeram parte da agenda da JUF nos últimos 15 anos e ainda os eventos que viraram notícia aqui no Justiça para Todos. Voltamos já. O programa Justiça para Todos trouxe mais transparência às atividades da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Nos últimos 15 anos, a nossa equipe acompanhou a agenda da entidade de perto e mostrou os detalhes dos trabalhos realizados para melhorar os serviços prestados aos cidadãos. É um programa que permite o diálogo do Poder Judiciário Federal com a sociedade, com o jurisdicionado. Por isso que o Justiça para Todos é tão importante. Ao longo desses 15 anos, foram divulgados pelo programa inúmeras ações, inúmeras atividades da JUF em prol da sociedade e dos juízes federais. É exatamente isso. Tudo que aparece no Justiça para Todos é iniciativa da JUF voltada a você que precisa da Justiça Federal. É tão bom saber direitinho o que os juízes federais fazem para melhorar o judiciário. Os fóruns temáticos em que há debates, reciclagem, troca de informações são um grande exemplo. A revista eletrônica mostrou com detalhes as edições do FONAGEF para tratar dos juizados especiais federais, as 6 edições do FONACRIM, relacionado a matérias criminais, dos 3 FONEFs, sobre execução fiscal, dos 2 FONAGES, exclusivos para discutir a administração e a gestão do Judiciário Federal. Os 3 FONACONs, a respeito da conciliação e mediação, também foram divulgados. E o primeiro FONAC, criado este ano, que promoveu discussões sobre concorrência e regulação no Brasil, também foi pauta. E tudo isso você conferiu como se estivesse lá, pertinho dos magistrados. O programa é uma forma de dar transparência. A JUF realiza inúmeros eventos ao longo do ano e esses eventos são divulgados por todos os meios de comunicação da JUF e, em particular, o programa. Haveria uma outra forma de ver e entender como foi a participação da JUF na reunião dos juízes federais de países vizinhos? Fortalecer e expandir as bases de cooperação judiciária. Foi com esse objetivo que a JUF promoveu o primeiro encontro de conselhos e associações de magistrados dos países do Mercosul. Eles estreitaram laços, dividiram experiências e propostas de melhorias para o judiciário. O Justiça para Todos também divulgou o lançamento do projeto de audiência de custódia na Justiça Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. Foi quando o juiz passou a decidir se mantém a pessoa detida ou não. Um instrumento que reduz a superlotação, dá mais transparência ao judiciário, garante direitos.
O Fórum Social Mundial tratou de política. Um evento organizado pela sociedade civil, pessoas de diversos países com o objetivo de debater, refletir e trocar experiências. Uma conversa aberta para propor melhorias para a sociedade. A participação da associação foi muito interessante, porque nós levamos a essa imagem de que nós que representávamos uma parcela do Estado também queríamos um mundo melhor, queríamos um Estado melhor, mais eficiente e uma justiça mais justa que dialogasse de verdade com a população. Lembra-se da Expedição da Cidadania que percorre o país levando dignidade aos brasileiros de comunidades carentes ou de difícil acesso? Por meio da revista eletrônica foi possível acompanhar cenas inesquecíveis, como essa do juiz e de uma das partes do processo, sentados em meio a uma plantação de cebola. A cada edição, novas histórias. Teve gente que tirou a carteira de identidade pela primeira vez, outros pediram a segunda via. Foi a oportunidade também de tirar ou regularizar o título de eleitor. Buscar uma decisão sobre o processo de pedido de aposentadoria, salário maternidade, reconhecimento de paternidade e tantas outras situações. Isso sem falar nos atendimentos odontológicos. Sem documento não consegue trabalhar, não consegue, senhora, assim como da pesca, levar um peixe para a cidade, uma isca, né? Porque sem documento não leva. Daqui a 2 anos já vou aposentar, né? Então já está encaminhado. Então eu agradeço muito a Deus por isso. Esse momento aí, e agradeço por vocês também. Muito obrigado. Tem também o Prêmio AJUF Boas Práticas de Gestão. São iniciativas de sucesso que melhoram os trabalhos da Justiça Federal. Ideias que fazem toda a diferença e podem ser de magistrados, de um tribunal, um servidor, de uma associação ou entidade, de um cidadão. Todos têm espaço nesse reconhecimento. Em 2015, o programa mostrou um momento especial, o aniversário de 125 anos da Justiça Federal Brasileira. A comemoração foi no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, com o tema Passado, Presente e Futuro. Quem esteve lá lembrou que a criação há mais de um século foi um marco na história do país. E hoje trata-se de uma parte do judiciário que conta com muita credibilidade da sociedade. O Justiça para Todos mostrou tudo. Uma instituição séria, dedicada, voltada para o interesse público e instituição essa que se construiu com homens e mulheres da maior e da mais ampla dignidade. Um programa de reportagens e também de entrevistas. Por este cenário passaram várias autoridades, ministros do Supremo e de tribunais superiores, magistrados federais, representantes do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e muito mais. A gente tem um carinho tão grande pelo programa Justiça para Todos. Veio para ficar e tem sido, ao longo desses anos, um excelente meio de comunicação da JUF para com a sociedade. Cada vez mais ele se sedimenta como um grande canal, instrumento para que a sociedade tenha um maior conhecimento do efetivo papel desempenhado pelo Judiciário. O Justiça para Todos está na TV Justiça, na TV Diário do Ceará, no canal da JUF no YouTube e na página da entidade no Facebook. Disponível para os cidadãos em diferentes canais de comunicação. A partir do momento em que se abre, se dá transparência e se mostra o que está acontecendo, a própria sociedade não permite que se volte atrás. Certamente teremos por muito tempo esse programa que vai continuará levando informações ao conhecimento de todos o que acontece na Justiça Federal Brasileira. Estamos comemorando o baile de debutantes dele, vamos comemorar certamente bodas de prata, bodas de ouro, e é um programa que nós temos grande carinho. Está de parabéns o Justiça para Todos. Parabéns, Justiça para Todos. Nós que ajudamos a construí-lo toda semana sentimos orgulho do seu sucesso. A cada ano ganha credibilidade e maturidade. Um amadurecimento que deixa o brasileiro cada vez mais juntinho da Justiça Federal. 15 anos, eu diria que é uma idade da infância ainda, né? Ou seja, o programa Justiça para Todos tem tudo para durar 60 anos, 70, quem sabe mais. A minha sensação, ela é em tudo uma sensação de gratidão.
de gratidão aos colegas que participaram do programa, às pessoas que assistem o programa, ao patrocínio da Caixa, que sempre foi muito importante para nós, a vocês da Gralha, que desde o primeiro momento estiveram conosco na realização desse programa, a essas pessoas todas que fizeram o programa acontecer e que fazem com que ele seja ainda um programa com bastante prestígio na TV Justiça. No dia 11 de agosto de 2002, na gestão do presidente Paulo Sérgio Domingues, a AJUF iniciou este programa e nós esperamos que ele se repita ainda por muitos e muitos anos em prol da comunidade jurídica brasileira. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão